principal, o tema da religião, a virtude e a virtude. Então eu apresento aqui a Camila, que vai trabalhar, que vai especificar sobre o conceito de virtude e religião. A Sara, que vai trabalhar Moisés, ela vai passar, ela vai apresentar para nós Moisés como um exemplo que Maquiavel utiliza na sua obra como um bom fundador e um bom mantenedor na sua liderança. A Andressa, que vai contrapor o conceito de fortuna e virtude, e a Tayana, que vai trabalhar o conceito de parecer ser. Tá? Então nós começamos com a Camila vai fazer uma explicação, né, sobre o que seria o conceito de virtude e o rompimento que Maquiavel faz com a religião e a virtude. Então eu passo a palavra para a Camila. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar que em nenhum momento Maquiavel fala totalmente contra a religião, sempre contra a instituição religiosa, contra a igreja, né, da época, que estava fazendo a população, as pessoas, se distanciarem muito das virtudes terrenas, fazendo elas acreditarem só na virtude purissimamente cristã, a virtude que é o tempo todo verdades fixas, imutáveis, sempre a pessoa tem que ser sempre boa, honesta, tudo para conseguir o reino dos céus. Ele não é contra a religião, ele só fala que isso atrapalha na política, pois a gente temos que nos fixar em qualidades imutáveis, ou seja, um político com virtude é um político que tem que ser maleável, ele tem que ter, às vezes ele tem que ser cruel, tem que ser pulso firme, e às vezes ele tem que ser bondoso, tem que ser justo, caridoso. Então o que a Camila apresentou sobre o conceito de virtude é realmente essa capacidade, né, do chefe, do líder, essa capacidade de flexibilidade. Então, eu gostaria que a Andressa passasse para nós, então, esse conceito, como que Maquiavel elaborou e chegou ao conceito modificado de fortuna. Bom, Maquiavel vê a fortuna como se fosse uma mulher, disposta a conceder favores. De acordo com ele, de acordo com Maquiavel, isso se obtém através da fortuna, dito melhor como uma virilidade, evidenciando, portanto, o aspecto necessário ativo da busca pela sorte. De acordo com o autor, se a fortuna é mulher, nada mais natural que venha a se lisonjear com homens que estejam dispostos a domá-la. A mitologia da fortuna, ela, muitas vezes baseada na mitologia grega clássica, que é representada pelas... Enfim, ela é representada pelas moiras, que são mulheres de aspecto lúgubre, sombrio, um aspecto sombrio. Elas são responsáveis por fabricar uma máquina de tecer, tecer seria tipo o fio da vida, que seria mais representada pela roda da fortuna. Quando o fio está na parte mais alta, ele está na parte mais lisonjeada, mais privilegiada. E também quando ele está na parte virada para baixo, ele está numa parte indesejável. Maquiavel se baseia na mitologia romana clássica, que ao invés de moiras, vista pela mitologia grega, são parcas, que fazem a mesma coisa, que tem o fio de tecer e a roda da fortuna. Na mitologia romana, a fortuna também pode ser vista como uma mulher disposta a conceder favores. Maquiavel vê isso por um homem que tem que obter a virtude. Termo melhor traduzido não como virtude, mas sim como virilidade, que o homem tem que ter, tipo, punho para domar a fortuna, porque se você não souber domar a fortuna, você não vai ser um homem de virtude. Realmente é isso. Então, cabe ao homem, né, o homem que vai enfrentar a fortuna, vai enfrentar essa representatividade que Maquiavel coloca a mulher, né, mulher como
A mulher, ela busca o quê? Ela busca homens fortes, ela busca homens que tenham glória, né? Que tenham a capacidade de domá-la, né? É isso que Maquiavel fala da comparação aí, né? E também ele entra na roda da fortuna, que é a flexibilidade. Então, conforme a roda vai girando, né, que é a fortuna vai girando, o homem vai se modificando e se adaptando, né, ao ambiente que vai aparecer. Nós chamamos a Sara para apresentar o Moisés, que é um homem de virtude e se utilizou de várias ferramentas, né, para praticar a sua política no deserto. Bom, então eu vou apresentar o Moisés da política no deserto. Moisés conseguiu utilizar com grande eficácia a fé de seus seguidores, que no caso são os escravos do faraó egípcio, no qual tinham uma fé cristã, e seria israelense. Moisés convenceu os escravos que Deus havia dito para ele que havia uma terra prometida muito distante. Assim, durante 40 anos de caminhada, depois que ele enfrentou todo o exército egípcio, o faraó com sabedorias e a força de Deus, no caso, que ele empunhava, Moisés manteve a sua liderança em toda a sua caminhada. Assim, ele conseguia manipular os cidadãos, falando que Deus se comunicava com ele e permitia certas crueldades. Ele disse, por um exemplo, podemos pegar uma pessoa querendo tomar o seu poder, e ele assim, com um grupo de 5 pessoas, falava: Deus nos permitiu fazer tal crueldade com tal pessoa para que não ponha nosso grupo em perigo. Então assim, ele acabava executando as pessoas e se tornando um guardião do seu grupo. Então Moisés acaba sendo um grande exemplo como um príncipe, citado por Maquiavel em sua obra, pois ele conseguiu manipular o seu povo durante 40 anos e sendo tudo na medida, tendo a exata medida de crueldade e a exata medida de bondade, e passando a confiança para os seus seguidores, assim se mantendo no poder e utilizando a maior característica do grupo, que é a fé em Deus. Então a gente pode ver aqui no capítulo 6 da obra, que fala: os que se tornam príncipes por seu próprio valor e com suas próprias armas se tornam príncipes com dificuldade, mas mantêm facilmente seu poder. Realmente, né, e a Sara colocou para nós, Moisés foi uma referência de um homem político que utilizou da maldade para um bem coletivo, utilizou da crueldade bem aplicada no deserto e invocando inclusive uma divindade, né? Ele invocou a divindade, então ele não estava sozinho, né? Maquiavel também não questiona a veracidade dessa profetização de Moisés, mas o que resultou, o resultado disso foi que Moisés é um líder religioso, mas foi um bom líder político, né? Então o que acontece? Ele afirma que a religião ela tem uma função, né? Que é ser uma ferramenta política, ou seja, a religião ela fica na paralela com a política. Então, gostaria que a Tayana colocasse para nós esse parecer ser. O que o governante tem que parecer ser e não ser, o que ele tem que ser e parecer ser, né? Bom, eu acredito que conforme eu vá falando, vocês vão encontrando tudo isso que a professora conseguiu interrogar. Seria assim, ser e parecer ser. Bom, então, quando Maquiavel ele rompe com a religião, com a virtude, é por quê? Porque ele é contra a instituição religiosa. Ele acredita que as pessoas elas devem ser flexíveis. Elas podem até ter aquelas qualidades
que a religião prega, ser virtuoso, bom, piedoso, aquelas qualidades, mas quando necessário, dentro da política, ele tem que praticar o mal, ele tem que ser justo, ele não pode se deixar levar por essas qualidades que a religião prega. E o ser e parecer ser entra aí. Muitas vezes se faz necessário parecer religioso e nem tanto ser. Como Maquiavel cita numa passagem do seu livro O Príncipe, assim deves parecer clemente, fiel, humano, íntegro, religioso e seu, mas com a condição de estares com ânimo disposto a, quando necessário, não seres, de modo que possas e saibas como tornar-te contrário. Pois os fins justificam os meios. Às vezes, como citando Moisés. Não sabemos se realmente Moisés teve um contato com Deus, mas talvez ele só tenha utilizado a religião como um meio para que acontecesse aquela revolta, aquele rebeldia, para que as pessoas se libertassem. Os fins justificam os meios. E a gente tem que sempre fazer o que é certo, independente se vai causar uma coisa ruim na frente da gente. A gente tem que fazer o que é certo no decorrer, no meio, né, digamos. Mas Maquiavel fala, não, realmente sim, justifica os meios. Não importa se o quão duro foi a caminhada, né, as ações, contanto que no final você ganha o prêmio, você chega no objetivo e se detém, digamos, né, na sua vida. De repente, se ela falar isso, dá pra mim colocar uma coisa que eu disse aqui, ó. E a gente pode ver isso na realidade mesmo. Quando um país está em guerra, é necessário que o dirigente seja cruel para vencer o conflito, não importando o que faça para isso. De repente, você é bom durante o meio, que você viu? De repente você é bom durante, mas depois você causa um mal muito maior. Agora, se você tiver suas ações já pensando no futuro, no que isso vai gerar, Porque justamente porque se o líder for bom, né, ao ponto de se prejudicar, ele será um líder odiado. Por quê? Porque se ele for bom, ele vai desproteger o seu povo. Ele vai colocar o seu povo em risco. E se ele for cruel, se ele usar desse requinte de crueldade necessária. Porque Maquiavel nem sempre fala de política, fala da vida da pessoa rural. E ela tem que ter filhos nas famílias. Então ela vai falar, tipo, como uma pessoa que estuda, o meio para você chegar a ser filho vai sofrido, você tem que estudar, você tem que se esforçar, dar o seu sangue para aquilo. É uma coisa sofrida, ainda mais se alguém impõe a você tem que estudar, como os pais fazem. É uma coisa ruim, parece uma pena, complicação. uma punição, uma coisa assim. Mas você tem que fazer a pessoa entender que lá na frente você vai ganhar, você vai estar preparada para o mercado de trabalho, você vai estar preparada para a vida. E daí tudo vai parecer mais fácil depois. Mas naquele meio vai ser frio. mas se de repente a gente colocasse isso, será que não ficaria parecendo que a religião seria, no caso, contra os estudos de uma forma bem colocada? Ela seria contra os estudos porque Achei que está parecendo, é só usar porque o Maquiavel, depois que ele no texto, ele fala da vida inteira da pessoa, não só o estudo. A gente tem que tentar ter a virtude, ser mais flexível, mas também assim. Bem colocado, Camila, porque assim, quando Maquiavel fala, porque a política tem que ser por ela mesma, a política tem que ser por ela mesma. Por quê? Porque o indivíduo, enquanto político, ele tem que ser um homem de virtude. Mas enquanto o indivíduo, em seu ambiente privado, ele tem que ser um homem virtuoso, né? Ele tem que ter algumas qualidades positivas. Ele não pode ser de todo mal, né? E sim, ele tem que ter a capacidade de executar o mal quando necessário.
Mas ele não pode ser de todo mal, ele pode ser cruel sempre. Tanto que Maquiavel trabalha com exemplos que diz que alguns chefes de Estado que utilizaram realmente da crueldade intensa, desnecessária e que foram destituídos do poder. Né? Pode. O Hitler realmente, até eu vejo ele como um bom manipulador. Ele manipulou, ele conseguiu persuadir, né? Ele conseguiu persuadir com que as pessoas, inclusive, cometessem ações cruéis, mas em prol somente dele. Então essa capacidade de persuadir dele foi positiva, mas o resultado, a crueldade que ele utilizou em prol, inclusive, de um objetivo particular, isso sim é condenável. Né? Isso foi condenável. Ele era dito como o pai do povo, pai, né, do povo. Mas será que realmente as ações dele, elas eram pelo povo ou elas eram por ele? Ele pareceu? Ele fala do Hitler? Pegando de exemplo da religião também. E Hitler era um homem religioso. porque, além de chegando nos comentários, a história dele mesmo, ele era uma pessoa, até acabado por judeus, né? Ele usava a religião e a política para atingir os objetivos pessoais e para levar a Alemanha para frente. Né? Quando a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava quebrada, aliás, depois da Primeira Guerra Mundial, estava quebrada, né? E daí ninguém, não tinha uma pessoa que conseguisse levantar aquela nação. E chegou ele com os dois, com um nome político e um nome religioso, falando: vamos levantar a Alemanha, a economia da Alemanha, que ela vai ser a grande depois. Começou a falar, a persuadir as pessoas, né, naquele ser, ele parecia ser uma pessoa correta, nossa, um exemplo, todo mundo gostava, ele era uma pessoa carismática, ele tinha o dom da palavra, né, ele conseguia conquistar e convencer as pessoas pela oratória dele, pelos discursos dele, ele conseguiu convencer toda a nação de que a culpa de que o país estava na Guerra Mundial, não só na Guerra Mundial, mas também era dos judeus, que eles estavam lá roubando os deus deles, que eles estavam lá só fazendo coisas ruins. E conseguiu convencer as pessoas, né? Como fala, levantou realmente o fim, justificou os meios, porque ele pode ter feito todas as atrocidades, ele conseguiu ter levantado a Alemanha antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu fazer a economia em pouco tempo e voltar para cima, até o ponto de eles fabricarem armas e tudo e começarem a dominar todos os países em volta. Né? Chegaram até a Rússia quase, não conseguiram vencer, mas chegaram até lá, e eles foram até não sei mais lá como. Então, um bom exemplo do uso da religião do ser o que ser. Ele pareceu ser bondoso, a partir do momento que ele manipulou, aí sim que ele conseguiu colocar o quê? Resolver um problema que era individual dele, né? Que era a fundação dos judeus, né? Que era, na verdade, uma intriga, dele para com essa nação, por esse grupo. Mas os demais, em relação ao comportamento, o comportamento de manipulação, ele fez corretamente, ele seguiu realmente os passos de como ele pareceu ser, e parecendo ser, ele conseguiu fazer com que todos acreditassem nele. A partir do momento que todos acreditassem nele, todos fariam tudo por ele, aí sim ele cometeu o erro de colocar um objetivo particular, uma ideologia forte nas pessoas. Eu acredito que aí entra contra os fins dos meios. Porque tem um lado a favor que a Camila falou, mas o contra que eu digo seria, eu não sei bem certo como o Maquiavel propõe isso de os fins justificam os meios, mas de repente, quando ele diz os fins justificam os meios, seja meio que de uma forma virtuosa, entende? Você pode até cometer atrocidades no meio, mas o fim tem que ser para um bem comum. Só que o fim de Hitler, claro que não era para o bem comum, e sim para o bem na nação dele, do grupo dele. Mas teve um caso que eu acho que assim,
ele daí acabou realmente, porque é o que eu ia falar antes, ele entrou no meio, como a Fernanda fala, ele foi mal ao extremo. Ele não deveria mudar de começo ele foi. Né? Ele recebeu a fortuna, mas ele deveria mudar de ser um homem competitivo. Né? Já tinha chegado ao objetivo, mas acho que ele deixou o sucesso subir na cabeça, né? E daí ele foi mal ao extremo. Porque ele já tinha chegado ao objetivo dele, para que continuar matando Deus? Por que continuar fazendo a atrocidade que ele fez? Foi por causa dos motivos pessoais e por não ter ser maleável. Já poderia ter parado ali. Então, e para ver como que a maldade extrema pode acabar, né, com a pessoa. E daí todo mundo começou, até os alemães começaram a ver com os olhos, começaram, né, a perder sua credibilidade. É como que não sabia tudo. Ele não deu oportunidade para ninguém eliminá-lo ainda. Ele era muito egocêntrico. Exato. Ele não deu oportunidade para ninguém que tivesse o prazer de eliminá-lo. Ele mesmo teve o prazer de se eliminar. Você vê que ele se achava um artista? Sim, então realmente, eu acredito que se Maquiavel escrevesse sobre Hitler hoje, com certeza ele extrairia alguns pontos positivos, né, justamente esse ponto positivo, esse poder de manipulação, mas também eles seriam uma referência negativa, né, dessa autodestruição, né, ele elevou a Alemanha e ao mesmo tempo ele a destruiu. Justamente por isso, por manter a crueldade. Ele utilizou a crueldade no momento necessário, mas continuou utilizando a crueldade no momento que já não se era mais, já não se fazia mais necessário. A gente aqui no capítulo 6, né? Que a natureza dos povos é lá, é fácil persuadi-los de uma coisa, mas é difícil manter sua opinião, mas sabe bem longe dele, ele conseguiu manipular toda a Alemanha, ele conseguiu conquistar toda a nação com a fala dele, com suas ideias, e depois que ele não tinha ele conseguiu realizar o desejo dele, né? Aí ele virou uma violência e os alemães começaram a pensar um pouco diferente, né? Não, já conseguiu manter. Ele fundou, Bom fundador, foi um bom fundador, manteve por um tempo, mas acabou se destruindo, né? Sendo destituído do poder. Agora uma coisa que eu também não posso falar sobre a minha opinião, mas eu já vi sobre isso pessoas falando. Outra coisa que eu gosto de Hitler foi que ele diminuiu o número populacional da Alemanha, que já estava aumentando muito já naquela época. Eles estavam realmente pensando como que tinha um grande número de população. E os judeus eram um pouco avançados, os pessoas que moram nos judeus, eles tinham bastante número de filhos, era mais de 8 de pessoas da família. Então, eles estavam com uma questão populacional muito grande. Ele fala que todos os massacres, de certa forma, ajudou a população. É claro que não é uma construção, mas como a gente não está analisando, né, o que é certo e nada. Foi uma crueldade momentânea, naquele momento foi crueldade, e resultou depois, porque no Estado foi sustentado, né, pela maioria, quer dizer, uma minoria foi sacrificada em prol de uma maioria. Podemos também observar que os países de maior delegado de são que tem menos pessoas, né? Tem menos população, né? Exceção do Japão, né? Mas agora todos, porque o Brasil é pequeno, né? Tem muito tempo, mas a maioria dos países super desenvolvidos são tem poucas pessoas. Mas as pessoas são países. Não, mas nós temos esse ponto de vista racional, inclusive, perante essa necessidade, né? É um sacrifício da minoria em prol, né, de uma maioria. Né? E é isso que o político tem que pensar. Por isso que na hora dele aplicar a crueldade, ele tem que aplicar pensando na maioria, né? No resultado positivo para o grupo. Agradeço a participação da Andressa, que expôs sobre o conceito de cultura para nós. A participação da Camila, né, que expôs sobre esse rompimento, o conceito de virtude, né, esse rompimento com a virtude, a religião. A participação da Sara em relação a essa exposição, esse exemplo que Maquiavel utiliza na sua obra, né? E a participação da Tayana também em relação, né, ao ser e parecer ser, que se faz necessário, né? Se faz necessário, às vezes, nós enganarmos para colhermos bons frutos, né? E seja, né, que se torne um resultado positivo. Por isso, os fins justificam os meios.
finalizo aqui